Eu acho que uma das discussões mais interessantes que se pode ter dentro de um consultório é a escolha do método contraceptivo. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona um ciclo menstrual normal. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do ciclo ovariano, que é ele que manda nos hormônios normalmente. Então, o que acontece? No começo do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra menstruação, o teu corpo vai se preparar para um evento que é a ovulação. Então, no começo de uma menstruação, você começa uma produção hormonal mais intensa que vai chegar ao ápice na ovulação. Isso faz com que o seu ovário amadureça um folículo e esse folículo vai ficando cada vez mais maduro até que você chega no ápice hormonal, que é a ovulação, quando você libera esse óvulo maduro. Quando a mulher não engravida, esse folículo que foi liberado ali do ovário, ele continua uma produção hormonal, agora um pouco diferente, numa segunda fase do ciclo, e essa produção hormonal vai cessando caso a mulher não engravide, até que ela menstrua de novo. Então isso marca para nós o ciclo em dois momentos diferentes. Um momento inicial, até ali, logo após a ovulação, em que você tem uma produção hormonal maior, você tem uma disposição maior, mais libido, a mulher fica mais proativa, mais criativa. Eu brinco com as pacientes que elas têm às vezes até que prestar atenção nessa fase do ciclo, porque até o sono fica diferente, a disposição para esporte fica diferente. Aí vem a parte da pós-ovulação ou a pré-menstruação, que é uma fase diferente, é uma fase mais introspectiva, é uma fase em que a gente tem um pouco mais de sintomas físicos do ciclo. Então, por exemplo, a gente fica um pouco mais inchada, a mama pode doer um pouquinho mais, intestino fica um pouco mais lento, então tem um pouco mais de distensão abdominal, a pele um pouquinho mais oleosa, um pouco mais de acne, e o humor pode variar um pouquinho nessa fase também. Quando a gente conhece o ciclo normal da gente, a gente pode entender como é que os métodos contraceptivos vão agir neles, para a gente poder escolher da melhor maneira possível. Então, a primeira coisa que você tem que entender com o seu ginecologista é se você pode escolher entre todos os métodos contraceptivos. Então, você tem que entender se há alguma contraindicação para algum tipo de método, você pode usar qualquer um dos tipos de método, ou se, por exemplo, você tem alguma condição ginecológica que te faça precisar usar mais ou menos outro método. Por exemplo, alguma irregularidade menstrual, mais cólicas, sangramento uterino aumentado. Para isso, a gente pode auxiliar o tratamento desses sintomas com alguns anticoncepcionais. Se não tem nada disso, se você pode escolher entre tudo, aí a gente precisa entender como os métodos agem. Então, o que eu sempre falo? Eu gosto de dividir os métodos em dois tipos. Primeiro tipo, o tipo que faz um bloqueio do ovário. O que é um bloqueio do ovário? Bloquear o ovário é simplesmente dar uma dose hormonal para que você não ovule. Você vai ficar meio estável o mês inteiro. O que isso é bom e o que isso é ruim? O ruim é que você perde aquele pico, aquele ápice que você tem no ciclo com a ovulação e com o bem-estar. Algumas mulheres podem ter um pouco de alteração de libido também com esse tipo de método. O que é bom desses métodos? É que lá na fase da pós-ovulação e da pré-menstruação, quando você começa a ter mais os sintomas da pré-menstruação, esse tipo de método acaba ajudando. Então, para algumas mulheres, ele pode melhorar a pele, ele pode melhorar o cabelo, ele pode diminuir os sintomas pré-menstruais e regularizar o fluxo menstrual. Então, quais são esses métodos? São as pílulas, o anel vaginal, o adesivo e, de uma maneira um pouquinho diferente, o implante também. Lógico, cada um desses métodos tem as suas características e você precisa discutir com o seu ginecologista qual deles faz mais sentido para você se você escolher um método que faz bloqueio de ovulação. Quando a gente não quer bloquear a ovulação, a gente tem que pensar em métodos que agem um pouquinho diferente, que são os métodos que vão agir diretamente no útero, sem mexer tanto com o ovário. Quais são os métodos que agem no útero? Basicamente, são os DIUs. A gente tem duas famílias de DIUs, né, que são os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais, cada um aí também com as suas características, então eles vão agir de maneiras diferentes,
Cada um também tem seus prós e seus contras. É importante também conversar sobre eles com seu ginecologista caso você opte por esse tipo de método. E se você não quer mexer em nada disso, existem os métodos de barreira, como os preservativos. Então, é sempre importante entender o mecanismo de ação do método, qual pró e qual contra você quer naquela fase da sua vida e o que faz mais sentido na fase que você está vivendo, para aí sim escolher o teu método contraceptivo. E outra coisa que eu falo é que você não precisa escolher um método contraceptivo e viver com ele para o resto da vida. Nós mulheres somos mutáveis e os nossos métodos podem mudar ao longo da vida também. Por isso é muito importante uma boa relação com o teu médico, para que você possa, ao longo da vida, sempre voltar para esse tema, rediscutir e sempre conversar e achar o melhor para você naquela fase que você está vivendo.